Dando continuidade à nossa sequência de aulas de matrizes, na aula de hoje nós vamos verificar a multiplicação com matrizes. Considere as duas matrizes apresentadas na sua tela, a matriz A do tipo 2 por 2 e a matriz B do tipo 2 por 1. Só é possível efetuar a multiplicação entre duas matrizes se e somente se o número de colunas da primeira matriz for exatamente igual ao número de linhas da segunda matriz. Ou seja, nesse caso, a matriz A ela tem duas colunas e a nossa matriz B ela tem duas linhas. Então, é possível multiplicar a matriz A pela matriz B, ou seja, existe a matriz A vezes B. Então, nós vamos efetuar essa multiplicação. Você tem que prestar bastante atenção aqui na hora de você multiplicar duas matrizes. Vamos lá, porque a dinâmica da multiplicação consiste em você multiplicar a primeira linha da primeira matriz pela primeira coluna da segunda matriz, ou seja, vamos multiplicar os elementos 2 e menos 1 pelos elementos 1 e 2. E como é que nós vamos fazer isso? A gente faz isso da seguinte forma, ó, 2 vezes 1 menos 1 vezes 2. Está aqui, ó, 2 vezes 1 e menos 1 vezes 2, ok? E em seguida, nós vamos multiplicar a nossa segunda linha da primeira matriz também pela primeira coluna da nossa segunda matriz, já que a nossa segunda matriz só tem uma coluna mesmo, ok? Então, nós vamos fazer 1 vezes 1 mais 0 vezes 2. De novo, para você, aqui vamos fazer 1 vezes 1 mais 0 vezes 2. E aqui nós vamos fechar a nossa matriz resultado. Vamos obter assim os seguintes valores. Ó. 2 vezes 1, 2. 2 menos 1 vezes 2, isso aqui vai dar 0, o primeiro elemento. O segundo elemento nós teremos 1 vezes 1, que dá 1, mais 0 vezes 2, que dá 0. Então, nós chegamos ao resultado da multiplicação entre as matrizes A e B. Agora, vamos observar que a matriz resultado ela é do tipo 2 por 1. Observe que a matriz resultado ela tem o número de linhas da primeira matriz e tem o número de colunas da segunda matriz. Vamos a mais um exemplo? Eis o nosso segundo exemplo. Considere as duas matrizes que estão diante da sua tela. A matriz M do tipo 2 por 2, ou seja, duas linhas e duas colunas, e a matriz N, também do tipo 2 por 2, duas linhas e duas colunas. Eu quero efetuar a multiplicação M vezes N. A primeira coisa a observar é verificar se é possível fazer esta multiplicação. Então, vamos observar o tipo. Como a matriz M ela tem duas colunas e a matriz N ela tem duas linhas, é possível efetuar a multiplicação. A condição, inclusive, é essa. Para que exista multiplicação entre duas matrizes, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Como esses números são iguais, nós vamos efetuar a multiplicação. Então, vamos lá. A primeira linha da matriz M vezes a primeira coluna da matriz N. Então, nós vamos obter M vezes N. O primeiro elemento será dado por 1 vezes 2 mais 0 vezes 1. Beleza. Agora, a primeira linha de M vezes a segunda coluna de N. Então, teremos 1 vezes 3 mais 0 vezes 5. Pois bem, vamos dar continuidade. Próxima multiplicação, agora nós temos que multiplicar a segunda linha da matriz M pela primeira coluna da matriz N. Então, teremos menos 1 vezes 2 mais 1 vezes 1. Em seguida, vamos multiplicar essa segunda linha da matriz M pela segunda coluna da matriz N. Teremos menos 1 vezes 3 mais 1 vezes 5. E agora nós vamos efetuar essas operações aí. Aqui nós teremos 2 mais 0. Aqui nós vamos ter 3 mais 0.
Aqui nós vamos ter menos 2 mais 1, menos 2 mais 1, isso dá menos 1. E aqui nós vamos ter menos 3 mais 5, que totaliza 2. Observe que a nossa matriz resultado é do tipo 2 por 2, ou seja, tem o mesmo número de linhas da primeira matriz e o mesmo número de colunas da segunda matriz. O que é de extrema importância você também saber para você fazer a sua prova, para você fazer os exercícios do seu livro, são as propriedades da multiplicação com matrizes. São válidas duas propriedades, a propriedade associativa e a propriedade distributiva. Propriedade associativa: se você tem a multiplicação de duas matrizes A e B vezes uma terceira matriz, que é a matriz C, isso dá o mesmo resultado que você multiplicar a matriz A isoladamente pelo produto das matrizes B e C. Isso é verdadeiro. A propriedade distributiva também é válida para a multiplicação de matrizes, ou seja, se você tem duas matrizes A e B e você somar essas matrizes e posteriormente multiplicar por uma matriz C, isso dá o mesmo resultado que se você multiplicar A e C e multiplicar B e C e somar posteriormente esses produtos. Ou seja, a propriedade distributiva ela é válida tanto à esquerda quanto à direita. Está aqui embaixo, ó, tá vendo? Se você multiplicar C pela soma de duas matrizes A e B, isso será igual ao produto de C vezes A mais o produto de C vezes B. Agora, cuidado, pois a propriedade comutativa entre matrizes ela não é válida, pois geralmente você tem A vezes B diferente de B vezes A. É um resultado muito importante que você precisa saber. Muitos alunos caem em pegadinhas em questões de concurso público, questões de vestibular, por causa dessa propriedade aqui, propriedade comutativa, que não é válida para a multiplicação de matrizes. Eu espero que essas aulas estejam ajudando você, estejam contribuindo para a aquisição do seu conhecimento. Um grande abraço e até o próximo encontro.